Seja bem-vindo a mais um Tirando a Venda Café Cash. Esse podcast para pessoas que estão interessadas em melhorar as suas vendas. Tirando a venda, porque é um ato de um vendedor profissional de desvendar as objeções, as necessidades das pessoas. E hoje é um papo muito especial, com a minha amiga Mariana. Bom dia! Eu ia falar assim, a pessoa do bom dia mais alegre e caloroso desse Teresina. Mas já que ela já deu bom dia, né? Mais calor do que Teresina, será? Exatamente. Obrigado pela tua participação. Obrigada a Eu você. não sei se você tinha visto, mas em 2 podcasts eu citei o seu nome. Meu Deus! No do Luiz e no do Rodrigo. Pensa, mulher cara e difícil de trazer. O passe dela tá muito caro. Pois ó, a gente vai com os amigos, ainda mais com um projeto tão lindo desse, tão relevante. Na verdade, Teresina precisa de um podcast assim, direcionado a vendas. E você é uma das pessoas que eu admiro muito, muito, que pra mim é sinônimo de conhecimento no que faz e superação. Eu acho que quando alguém for fazer um podcast com você, acho que já fizeram, mas se falar de superação vai ser um tema muito apropriado, porque você realmente, na pior crise, você soube se superar e tirar de letra. Então, eu já admiro demais. É um prazer estar aqui falando com você. Espero que o que eu venha trazer aqui seja legal, seja interessante para as pessoas. E vamos para cima. Show de bola. Mari, eu sempre trago um convidado que agrega valor numa área de domínio, que ajude e melhore na área de vendas, tá? E quando eu pensei numa pessoa inédita para esse assunto, eu lembrei de você, que é atender as pessoas bem. Qual que é a importância de você ter um bom atendimento para vender mais, para fazer as pessoas se fidelizarem ao teu produto, ao teu projeto, né? Então hoje o Tirando a Venda vai ter esse tema, a importância de um bom atendimento para vender mais. Que é a coisa que quando eu lembro de você, eu lembro da minha primeira experiência no Puro Açaí. Antes, inclusive, da gente ser amigo, antes de você também ser minha cliente. Que privilégio, né? Meu Deus do céu, olha. Antes também de você ser minha aluna aqui da WhatsApp, eu já era teu cliente, né? E a gente nem se conhecia. E eu senti nitidamente a diferença de atendimento no Puro Açaí. Quando eu entrei, como as pessoas davam bom dia, boa tarde, boa noite, como me receberam. A forma como fazer. A forma, a energia, o calor. Nitidamente eu vi, realmente tem alguma coisa aqui diferente, muito diferente do padrão de atendimento de Teresina, que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas eu falei assim, nossa, eu nunca parei para perguntar para a Mari como é que foi essa construção. Porque hoje eu tô vendo o quê? O resultado de anos de trabalho lá no Puro Açaí. Exatamente, exatamente. Então, assim, conta um pouco da tua história, né, Mari? Assim, tem um momento aqui no nosso podcast que a gente faz a anatomia do indivíduo, ou seja, da construção empreendedora. Conta um pouco de onde você veio, para onde você foi, o que antecedeu essa qualidade de atendimento da Puro Açaí. Gente, é uma longa história, né? Na verdade, para eu falar um pouquinho aqui sobre tudo, eu tenho que confessar a minha idade. Então, eu tenho 39 anos, ainda não nos 40, mas estou chegando lá. E eu comecei a minha história com clientes, com pessoas, aos 13. Quando eu era pequena, as pessoas me chamavam de mudinha, porque eu tinha alguma trava em mim que eu não conseguia falar, por incrível que pareça. Né? Eu não conseguia falar, eu era muito tímida. E aí, quando eu cheguei aos meus 13 anos, a minha família nunca foi uma família rica não é da, a gente ela não é do Piauí. Muitas pessoas, quando eu cheguei aqui, me perguntavam isso. E nasci em São Paulo, me criei em Recife, morei no Pará e escolhi Teresina para morar e para ficar. Então, assim, eu sou uma mistura de culturas que eu consegui ver nessas cidades onde eu morei, que realmente as pessoas são diferentes. Só que tem algo que a gente consegue fazer, que é conectar com pessoas diferentes, tendo o seu jeito de ser. E aos 13 anos de idade, eu falei assim, vou trabalhar. Coisa estava pegando lá em casa, eu falei assim, vou trabalhar, vou começar. Minha mãe não sabia, porque ela sempre preferiu que a gente focasse nos estudos. E aí eu estudava com uma amiga minha, que era atendente do Boticário, e pedia um emprego. Essa menina não me dava emprego, gente, porque ela acho que não gostava da minha cara. Mas também seu apelido era Mudinha? Não é? Eu falei, você vai fazer o quê lá? Não vai fazer nada. E aí o que acontece? Eu peguei o meu currículo zerado, não tinha nada,
Cheguei até lá com 13 anos de idade, falei assim, eu quero falar com a dona. E aí foi ali que o negócio começou a destravar, porque eu comecei a ter autorresponsabilidade em conseguir algo. Exatamente o que é atendimento, né? É você surpreender e também às vezes ser surpreendido. Sim. E aí naquele momento eu consegui o primeiro emprego, né? Ela não queria me aceitar porque eu era muito nova, muito tímida e não tinha experiência alguma. E aí naquele momento ali eu comecei a dar respostas rápidas para ela porque eu vivi num momento de pressão. Eu acho que é exatamente isso, né? Problemas não são problemas, são oportunidades para você superá-las e se descobrir também como pessoa. E aí eu consegui. Quando eu consegui, Thales, ela falou assim, olha, eu vou te dar meio período aqui na minha loja. Então você vai estudar de manhã e você vai trabalhar à tarde. Eu falei, me dê só um mês. Em um mês eu consegui vender o que pessoas que tinham lá 5, 10 anos não conseguiam vender o dia inteiro trabalhando. Quando foi no segundo mês, ela falou assim, eu não te quero mais trabalhando só um período, eu quero você trabalhando o dia todo. Então, o que foi que me levou realmente, né, eu chegar onde eu estou, que eu ainda acho que eu tenho muita coisa para aprender, não sei de tudo, acho que a humildade a gente tem que entender que a gente aprende todo dia um pouco, mas o importante é saber como tudo iniciou, né? E tudo iniciou exatamente daí. Eu tendo que me virar nos 30, tendo que conseguir uma oportunidade para mostrar aquilo que eu também nem sabia que sabia fazer. E quando eu me vi em vendas, né, que você sabe falar brilhantemente, que você para mim é uma referência em vendas, eu vi que o atendimento e vendas anda muito ligado, é lado a lado, só que são coisas completamente diferentes. Atendimento você vai conquistar o cliente e se relacionar com ele. E a venda é uma consequência daquilo que você já conquistou, né? Se você tiver aquela habilidade de conquistar o cliente. Então, assim, para mim, muitas pessoas chegam para mim realmente e é uma surpresa, porque eu penso que é premissa para qualquer empresa que trabalha com vendas, né, que tenha esse contato com o cliente, ter um atendimento de excelência, né? E engraçado, quando surgiu essa modalidade de atendimento humanizado, eu fiquei me perguntando, eu falei, Senhor, mas quem atende não são as pessoas? E as pessoas não são humanas? Como é que pode? Não é meio contraditório? Total. E aí eu falo, uma revolução industrial, a máquina ia substituir as pessoas. Mas não conseguiu, né, 100%. Tem coisas que essa inteligência artificial aí está né, a previsão daqui a 5 anos aqui realmente seja feito aquilo que foi falado lá atrás, que substitua muita mão de obra, muito capital humano. Mas eu acredito ainda que nenhuma máquina, nenhum robô, nenhuma inteligência artificial substitua a nossa capacidade de sentir e de tocar o outro. E é exatamente isso que a gente faz lá no Couro Açaí. E é algo tão orgânico que a gente consegue transformar realmente clientes como você em amigos. Sim. E para mim é uma satisfação enorme, porque o grande objetivo de uma empresa, a gente não ganha com uma venda só. A gente não ganha com uma venda, você sabe disso. A gente ganha com o retorno dela e com a indicação dela. Então a gente já temos 7 anos, fizemos inclusive, né? Legal. Esse mês, e a gente está muito feliz porque é uma, como você falou, é uma construção, né? E a gente vive em construção, a gente vive, inclusive estamos em reforma para poder melhorar o nosso atendimento, porque inclusive atendimento é quando eu falo para os meus funcionários, meus colaboradores, né? Eu falei assim, olha, você tem que entrar na empresa como se você fosse realmente o cliente. A gente começa a atender desde a calçada, se ela está limpa. A gente começa a atender quando você abre a porta, quando você dá um bom dia, quando você percebe o cliente. Porque o que acontece hoje muito, né? É importante a gente poder falar isso. Especificamente Teresina, ela é referência em alguns assuntos muito delicados, né? E a gente percebe que a solidão das pessoas hoje, ela é muito nítida. Hoje em dia não tem como, você olha para uma pessoa, a gente que conhece gente, né, que gosta de gente, que fez alguns cursos de autoconhecimento e de comportamento humano, a gente percebe quando uma pessoa está precisando de ajuda, até um bom dia. Às vezes a gente dá um bom dia para uma pessoa, parece que a gente falou um eu te amo. E assim, você fazer sem querer nada em troca, porque às vezes eu falo assim para os colaboradores, ó gente,
tem que dar bom dia, tem que falar volte amanhã, e como é que foi seu dia? E falou, dona Marina, mas tem gente que não responde. Eu falei, beleza, mas essa pessoa não está bem. A nossa parte a gente tem que fazer. Sim. E a gente tem que fazer todos os dias da mesma forma. Porque tem, né, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Exato. Então a gente tem que, é um exercício diário, na verdade, sabe, Thalisson? E eu fico muito feliz em ter esse reconhecimento, os clientes também falam muito disso. Exemplo, né? Quando chega uma família, eu sou assim, quando chega uma família na loja, né, que é a primeira visita, vai conhecer a empresa, e tem uma criança, eu amo criança. Tanto que eu tive 3 meninos, né? Para testificar que ama. Para testificar aquela parte da Bíblia, eu assim, com diferentes idades. Exatamente. Então, assim, eu tenho realmente uma comunidade em casa e que eles me ajudam muito. Acho que é interessante a gente também tocar nesse assunto, porque fala muito, é um assunto bem falado e comentado sobre a mulher no mercado de trabalho. Sobre filhos, inclusive eu vi até, iniciei vendo um podcast da ministra, e ela falando, a ministra Carmen, ela falando sobre a escolha dela de não ser mãe e não casar, porque iria interferir no trabalho dela. É uma decisão dela, mas quem é mãe e quem sabe o verdadeiro sentimento de ter um filho e ter a responsabilidade de criar, a gente consegue levar isso para a empresa. Porque a nossa primeira empresa é a casa, é a família. Lá a gente tem recursos humanos, que são as pessoas. Lá a gente tem o financeiro, que é o orçamento familiar. Lá a gente tem o comercial, que é você saber e ter a habilidade de você vender uma ideia para o filho, de você orientar o filho. Então, assim, eu acho que é um grande laboratório de você entender como é que funciona depois que você iniciar uma empresa. E a mulher em si, ela é muito cobrada, de fato. Ela é bastante cobrada. Quando você me chamou, vou até abrir aqui, vou sair do script, que não existe script, né? Vou sair aqui. Quando o Thalisson, esse rapaz aqui me chamou, eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, gente, eu vou falar sobre o quê? Tem alguns temas que eu realmente gosto, né? E como ele identificou isso em mim, é uma coisa que eu gosto e que é natural, né? E eu já trabalho com isso há muito tempo. Eu falei assim, a gente como mulher e como mãe, a gente vive uma divisão e uma autocobrança incrível. Aquela frase, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Imagina 3 crianças, são 3 culpas. São 3 culpas diferentes. E culpas que vão batendo metas e vão progredindo, porque conforme sobe a idade, mudam as fases, mudam as culpas e as cobranças. Exatamente. E assim, Thales, eu estava conversando com uma amiga minha ontem, e ela falou assim... Inclusive, queremos ela aqui. Jaciara Mendes. É uma pessoa incrível que também traz esse trabalho, né, de transformar vidas de mulheres através do propósito dela. E ela falou uma coisa incrível, ela falou assim, Mari, quem disse que o que a gente faz como mãe, né, como profissional, está errado? Porque às vezes a gente pensa que está tudo errado, mas quando você vai para um ambiente em que você vê que o que você está fazendo está certo, aí você vai se reposicionando e só ajustando, porque a nossa vida é uma eterna cobrança. E a gente precisa entender que cobrança é bom, é maravilhoso, mas a gente também ser grato por tudo aquilo que a gente já conquistou, já tem. E a gente tem tanto motivo para agradecer também, né, Thales? E curtir as coisas feitas. Por exemplo, talvez a gente tenha uma dificuldade de pedir feedback positivo. Sim. Por exemplo, a gente está acostumado a pedir feedback negativo. Do tipo, fulano, fala o que eu preciso melhorar aqui na minha empresa. Fala o que eu preciso... Mas, por exemplo, às vezes a gente não... Fulano, fala um feedback positivo. Hoje eu estou precisando de um feedback positivo. Então, por exemplo, eu falei de uma coisa clara que eu vejo e vivo na tua empresa. Só que essa parte da maternidade é uma das coisas que eu mais admiro você também. Ai, que legal. Como você trata as tuas filhas, né? Eu não tenho muito contato com teu filho, né? Porque você tá... Nos momentos que eu estive com você, tá mais as meninas, né? As Marias, né? As Marias. Manda um abraço para elas aí. E é incrível como eu admiro você como mãe empreendedora. Aí olha que quer doido. fazer chorar Gente, eu maquei tanto esse meu rosto hoje, coloquei tanta base aqui. Você não vai me fazer chorar uma hora dessa. Vou não. Mas olha que interessante. Então eu tenho essa admiração há algum tempo. Talvez eu tinha te falado em poucos momentos e não tinha falado abertamente. E talvez isso
seja necessário você falar assim, cara, não tem que ter culpa nenhuma. Poxa, as pessoas estão olhando, estão admirando, ver que eu dou conta em casa, ver que eu dou conta na empresa, que dá para fazer os dois. Isso talvez caia por terra sentimentos que às vezes bloqueiam você. É verdade, isso aí faz sentido. E assim, eles me ensinam muito, Thalisson, muito. Se eu for parar para pensar, a mãe sempre quer ter razão, né? Que a gente é aquele posto de autoridade que sabe, meu filho que fala, a senhora acha que a senhora sabe de tudo? Aí eu acho. Mas na verdade a gente aprende muito com eles, Demais. né? E aí que vem a humildade precede a honra, né? A gente precisa entender e reconhecer que nós aprendemos muito com eles. Exatamente. E é uma formação, e é um tempo. A palavra fala, né, que é um dos segredos do meu atendimento, sem dúvida, é porque Deus me deu essa graça. Eu nasci praticamente... Na verdade, é outra coisa que eu tenho que te dizer, né? Eu morri na barriga da minha mãe, ela não me tirou, ela perseverou, e o médico, ela sumiu do hospital, e o médico disse que eu estava morta já, com 8 meses de gestação, e estou aqui. Então, assim, acho que é um milagre, né? Tem uma amiga minha que tem um livro que fala, você só vive um milagre quando você não desiste. Que queremos ela também aqui, né? Também aqui, Amanda Veras. Olha, temos uma casa. Esperamos aqui. Temos aqui várias pessoas, vários nomes. E exatamente é isso. Então, assim, aconteceu isso no início de tudo, né? Então, assim, eu não entendo nada que não seja a vontade do Senhor. Eu acredito que tudo, o princípio de tudo, é o que nós somos em Deus. Hoje em dia a palavra propósito, ela é muito falada, né? Sim. Tá bem alta. Mas quando a gente entende realmente o nosso propósito, é quando nós nos reconhecemos quem nós somos no Senhor. E o que nós fazemos, simplesmente nada mais é do que sermos um canal para Deus realmente falar com as pessoas através daquilo que a gente faz. Seja um atendimento, seja uma venda, seja um curso de inglês que você faz para você viver experiências com Deus em outro país, falar de Deus em outras línguas. Então, assim, a gente fala, mas tudo envolve Ele, né? Tudo é sempre para Ele, né? Exatamente. Então, eu confesso que eu realmente dedico e falo e agradeço realmente essa minha habilidade de atendimento e também de comunicação, porque uma coisa é ligada à outra para Ele. E olha que interessante, Henrique, vai sair uma thumbnail agora top. Mari do Puraçaí morre e nasce de novo. É um milagre. É um milagre. Eu sempre gosto de fazer uma anatomia, né? Uma análise do que você falou. Primeiro ponto que chama atenção é que você era mudinha. Bem mudinha. Era. Pois Graças a Deus. E hoje obrigada. você é uma comunicadora muito boa, né? E aí vem uma reflexão que você parece que teve aquela tecnologia chinesa de desenvolvimento pessoal, que eu também tive, né? Não sei se você lembra do TVN, a técnica chinesa de desenvolvimento humano. Não. Se você não conhece essa técnica TVN, ela é internacional, né? Ela está em todas as nacionalidades, que é o famoso te vira, né? Eu ia perguntar para ele se ela falasse assim, conta, porque me explica o que é. Por que é o te vira, né? Uma coisa legal da gente vir de uma família financeiramente pobre é que você tem que se virar. Exatamente. Ou seja, a necessidade lá com 13 anos fez você romper a mudinha e fez você ter acesso a uma coisa que você nem sabia que tinha. Ou seja, uma habilidade que você nem... Tá entendendo? Por que isso é legal? Porque às vezes a gente está vivendo uma dificuldade. E toda dificuldade ela vem para fortalecer. Toda. Você comentou lá, né, do que aconteceu comigo na pandemia e tal. Na verdade foi necessário para mim. Era a dose que eu precisava. Por exemplo, a diferença do veneno para o remédio é só dose, mas é a mesma substância. Entendi. Então, tudo aquilo que não nos mata, nos fortalece. Perfeito, é isso mesmo.
Então, a tua construção, olha só, se você não tivesse vivido isso, talvez você não seria o que você é hoje. Se você tivesse vindo de um ambiente totalmente tranquilo, Confortável, né? com todos os recursos à tua disposição, com certeza a Mari lá do Boticário não nasceria. Que foi a tua escola, né? Foi. Boticário, eu sei que você trabalhou nos bancos também. Bancos também. A gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Nasci quase morta, é ótimo, né? Quase que não nascia. Tinha um sonho de trabalhar em banco. Primeiro dia que fui trabalhar em banco, fui contratada e tal. Fui trabalhar em banco. Primeiro dia, passei 1 hora, fui demitida. Porque era terceirizado e aí a Caixa Econômica recebeu um e-mail de Brasília dizendo que a partir daquele mês, o pessoal que tinha sido contratado ia ser, não poderia efetivar a contratação por conta de uma lei lá que teve. E aí eu fui para casa e falei, meu Deus, como é que, né? Mas também não, só que lembra daquela história que você só tem uma oportunidade de você mostrar quem você é? A primeira impressão? Sim. Você só tem uma oportunidade. E nessa 1 hora eu fiz essa oportunidade. Esse gerente gostou tanto da minha abordagem, como eu cheguei lá, que ele, depois de 1 semana, me ligou dizendo que tinha remanejado uma vaga do interior para aquela... Preste atenção, como as coisas de Deus realmente... Gente, acredita. Se você está passando por alguma situação hoje, que você não vê saída, que você acha que está tudo no fim, que você chegou realmente no fundo do poço, eu vou te dizer uma coisa, o fundo do poço é o melhor lugar para você ter experiências com Deus, porque não tem interferências. Exato, não tem Às vezes né? a gente vê, escuta tantas vozes o dia todo, são tantas coisas para a gente fazer, que às vezes a gente não tem tempo de reconhecer a voz dele. Então, naquele momento, quando eu tinha saído do Boticário e estava entrando no banco, eu falei, meu Deus, é a minha hora, né? Ganhava bem, nova demais, estava entrando na faculdade. E aí fui demitida no primeiro dia. Quando ele me recontratou, aí eu falei assim, vou fazer por merecer. Que existe um filme onde o Cortella fala, né, desse soldado, Ryan, que ele fala que ele estava lá naquela batalha e o comandante dele, né? Sabe essa história? A do soldado Ryan? O comandante dele foi dar a oportunidade dele sobreviver naquele lugar, naquela guerra. E ele olhou para ele assim e falou, faça por merecer. Incrível, né? Cara, e a gente tem que fazer isso todos os dias. Olha a oportunidade que a gente tem de viver, de acordar todos os dias, colocar os 2 pés no chão e fazer aquilo que a gente precisa fazer e pode fazer. Porque Deus faz aquilo que você não pode. Aquilo que você pode, Ele não vai fazer. E aí, quando eu voltei no banco, depois de ser demitida no primeiro dia, eu voltei no banco. Eu passei, era contrato temporário, então eu tinha um contrato lá de alguns meses. Eu fui a pessoa que mais vendeu, mais do que os funcionários que tinham lá 20, 25 anos de Caixa Econômica, como é que fala? Que eles são contratados, não, eles são já concursados. Concursados, né? Então, aí o superintendente veio me conhecer, aquela coisa toda, e eu não me sinto uma boa vendedora. Só que eu entendo que o atendimento faz com que você venda. Claro, é porque o atendimento, ele é o que precede a venda, né? É o que bom atendimento. É o que precede. Então, assim, eu tenho várias histórias que eu posso contar aqui e que todas elas levam realmente que o atendimento me abriu portas. E todas as vezes que eu saí da empresa foi porque eu tinha algo melhor. Então, é muito importante você honrar a oportunidade que as pessoas te dão, né? E é muito gratificante a gente voltar ao passado e lembrar de algumas coisas, né? E falar, poxa, eu fiz tanta coisa, né? E como você falou, é uma construção de anos, de experiências que a gente viveu. E é por aí, eu sou muito grata. Show de bola. E aí a segunda coisa que você falou, na tua anatomia da tua história, que eu achei interessante, sobre essa questão do laboratório das habilidades empreendedoras que são desenvolvidas em casa. Sim. Talvez quem não é pai, eu sou pai recente, né? Tenho o Gabriel de 2 anos e meio.
e você ganha superpoderes. Porque as mesmas 24 horas que você tinha para trabalhar, para ter a tua relação com o teu marido, no caso com a minha esposa, do nada você pega as mesmas 24 horas e vai multiplicando com os filhos, né? Nas mesmas 24 horas você aprende a ter novos poderes, né? E isso é muito interessante. Eu acredito muito no poder das mulheres porque elas equilibram melhor os pratos simultaneamente do que homens. Isso é uma crença minha, não sei se tem alguns estudos e tal, mas é o que eu acredito. Por quê? Não, meu querido, isso é fato. É fato, Nada pronto. de crença, é fato. Na nossa empresa... Não é Henrique, é Henrique lá, é fato, Henrique. Na nossa empresa, vou falar na WhatsApp, os maiores resultados são das mulheres. Tanto de... Nossa, que interessante. Resultado em vendas, como resultado em liderança, como resultado em cargo de liderança. Olha que doido. A nossa CEO é uma mulher. Inclusive você conheceu, ela veio na inauguração da WhatsApp. E aí é muito nítido para mim que, de um lado tem a culpa de, ai meu Deus, é muita coisa para fazer, mas por outro tem, vocês são competentes demais, né? E esse momento de família, de casa, preparou muito você. Querendo ou não, qual o sentimento que eu tenho quando eu estou no Puraçaí? Família. Olha que doido. É como se você treinasse lá, na tua casa, tudo que você pratica com teus filhos, com teu marido e tal, leva essa energia e exala esse cheiro no teu negócio, o que me faz sentir essa presença de família estando lá. Não é só um açaí, lá é um lugar que eu me sinto bem. Ou seja, a gente conseguiu imprimir a nossa identidade, né? Exatamente, exatamente. É louco porque quando a gente faz as coisas alinhadas com a nossa identidade, né? Com o nosso perfil, com quem realmente nós somos. Outra coisa interessante, Thalisson, eu estava até discutindo isso ontem com essa minha amiga. Antes, até uma dica que eu dou aqui para pessoas que estão iniciando, que eu acho muito legal, eu acho lindo quando nasce um projeto. Eu sou aquela que apoia, eu sou aquela que dá força, eu sou aquela que às vezes deixa de fazer, pego o meu tempo e às vezes dedico. As minhas amigas me conhecem e até umas falam assim, Mari, mas tu faz isso e é de graça. Eu falei, gente, mas o que custa a gente, né, ajudar as pessoas? Meu marido fala assim, Mário, o que tu faz, o que tu fez, isso aí é 3, 5 mil reais, tipo 1, 2 horas. Eu falei, gente, mas eis-me aqui. É aprendendo que a gente cresce, é ensinando que a gente cresce, é ensinando que a gente também aprende. E quando você pega um projeto seu que você vai desenvolver, a coisa mais importante, além do plano de negócio, além de tudo aquilo que a gente sabe de business, né, de negócio e tal, mas atrás de um CNPJ existe um CPF. E o CPF ele tem que estar forte, ele tem que estar sólido, você tem que saber quem você é, você tem que saber quais são as suas habilidades, quais são as suas competências. Às vezes demora um pouco, demora demais. Às vezes tem gente que passa anos e anos sem ali fazendo no automático e as contas vão chegando e você vai pagando e a empresa vai rodando e você não nem se quando você chega no meio do caminho você se perde. Sim. Então você sempre ter esse reencontro com você mesmo, de você parar, refletir e falar assim, poxa, quem está sendo a Mariana nesse momento agora? Porque como diz a minha querida pastora, né, nós vivemos de estações. Nós vivemos de estações. Cada momento da nossa vida tem uma estação diferente. E qual o propósito para cada estação? Se a gente não entender que o que a gente vive faz parte do nosso processo, e voltando a essa palavra que eu gostei muito, da nossa construção, eu acho que não vai casar, não vai dar certo. Vai ser, o prazo de validade vai ser muito curto. Então, antes de você iniciar qualquer projeto, entenda quem você é e por que você está fazendo ali e o principal, com quem. Então, eu não sei se vai acabar, se vai acabar agora, é uma dica que eu quis compartilhar com vocês, porque o mundo está muito louco, o mundo muito, muito, muito rápido. Antigamente o mundo a cada 20 anos mudava, hoje em dia a cada teclado o mundo muda muito rápido. A gente não tem condição mental de absorver tudo que a gente escuta, que a gente lê. A gente precisa ser seletivo. Então, tem 3 coisas que a gente consegue mudar a nossa vida. Além, claro, do teu relacionamento com Jesus, né? Sem falar de religião, sem falar Mas o mais importante é como que você se relaciona com Jesus. E tem 3 coisas, né?
que você precisa realmente selecionar para você crescer como pessoa, como empresário, para você levar um bom atendimento para a sua empresa, para você levar uma boa venda. Uma venda boa quando é boa para você e para o outro. Ambiente, que eu amo estar em ambientes como esse, né? Que você vê que existe uma busca pelo conhecimento, uma busca pela excelência. Pessoas, que você se conectar com pessoas certas, você se conectar com pessoas que possam te levar a outros lugares, a outros ambientes, você nunca mais é a mesma pessoa. E outra coisa que é importante é o compartilhar da mesa. Se a gente entender que a mesa é lugar de relacionamento na sua casa, como é que você está com a sua família? É na mesa que você conhece o outro. É na mesa que você conhece quando o outro não está bem. Né? Com os amigos, eu sempre, uma vez por mês, assim, a gente tem alguns grupos de amigas que é muito bom quando você senta e você compartilha como é que foi teu final de semana, como é que foi teu mês, como é que está teu casamento, como é que está a relação com teus filhos. E você se mostrar vulnerável também, mas claro que com uma certa segurança e confiança. Então, qual é a mesa que você está frequentando, né? Será que é a mesa certa? Então, eu acredito que tudo isso que eu falei aqui me faz entender que isso me levou a chegar à pessoa que eu sou hoje. Exatamente. Né? Então, e aí eu vou melhorando, Não, a gente não pode parar de jeito nenhum e nem se acomodar com o que a gente é. Melhoria constante, um pouquinho cada dia. A virtualização fez a gente pirar, né? Nitidamente as pessoas vivem no mundo virtual dos stories, do Reels, que não representam a realidade. Por exemplo, um músculo não vai crescer porque você colocou tá pago. E a gente sabe que tem pessoas que colocam lá tá pago, vai uma vez, 2 vezes na semana, ou vai no dia e nem treina. Só fica tá pago e não treina, né? E aí entra uma coisa que eu vejo que o que você faz em Teresina, tu vai arrebentar. Por quê? Essa habilidade de tocar nas pessoas, senti-las, estar presente, que é o que você faz no seu negócio, ou seja, essa impressão que dá no Puro Açaí de humanização, que é uma palavra idiota, né? Porque sempre foi humanização. Gente, atendimento humanizado. E quando é... Não, o pior é quando é médico. Olha, nós temos o atendimento humanizado. Eu falei, gente... Antes você trabalhava com boi, com porco, era... Tá bem complicado. Aí, Mari, o que eu quero te dizer? Eu vejo uma ascendência gigante no teu business somente por conta do teu atendimento. Olha que doido. Como as pessoas perderam esse tato, a maioria das pessoas estão vivendo no virtual, elas ficaram analfabetas nessa afabilidade, vamos chamar assim, nem sei se é essa palavra. Mas eu achei bonita essa palavra. Mas o ato de atender de forma afável. E pessoas, empresas que entenderem esse game, ou seja, tá todo mundo viciado no digital, mas no presencial é todo mundo ruim, vai lucrar muito com isso. E eu acredito que você já faz isso muito bem. E só para te dizer que se você continuar intensificando essa habilidade, né, de tornar pessoas, abraçar as pessoas, receber as pessoas muito bem no teu negócio, exponencialmente o teu faturamento vai aumentar, né? E uma coisa... Glória a Deus, Senhor, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Porque realmente é o que está faltando. Sim. E a gente conversa muito, né, sobre Teresina. Eu já morei em 6 estados, você também morou em vários estados. Que eu, né? Já morei em um bocado de lugar aí. E a gente não pode deixar de ser sincero, principalmente com quem está atendendo. Nitidamente, o atendimento aqui deixa muito a desejar. Infelizmente. Muito, muito, muito. O que é um problema. Mas, em compensação, é uma baita oportunidade para você que gosta de gente, para você que, igual a Mari, sabe fazer esse trabalho de receber, de acolher, de olhar no olho, de abraçar, chamar a pessoa pelo nome, se envolver com a família, né? E aí, Mari, para a pessoa que está nos assistindo, queria que você desse 5 dicas de coisas que você faz no teu negócio, que você fala assim, olha, isso é protocolo da gente e eu recomendaria você fazer na tua empresa também. Por quê que eu estou falando isso? Porque nitidamente aqui em Teresina as pessoas estão esquecendo do básico. O básico. Por exemplo, quem trabalha em vendas
é igual um artista. Por exemplo, imagina um humorista, o Tiro Lipa, o Whindersson Nunes, que é da terra aqui. Se ele entrar num show desanimado, triste, vou contar uma piada agora pra vocês e não rola. O trabalho dele é encantar. Se o trabalho dele é esse, concorda que não combina a energia triste, fechada e tal? O trabalho de pessoas que atendem outras pessoas é encantar. E eu vejo muito pessoas tristes, desanimadas, desmotivadas, que não sabem nem dar um bom dia, nem um alô, nem sorrir. É verdade, isso é verdade. Olha, na verdade, é até bom também deixar aqui um parênteses, tá, gente? Nós não somos perfeição em atendimento. É importante entendermos também que o humano, né, nós somos imperfeitos. E nós, como empresa, dependemos de pessoas que nos representem, que entendam a cultura da empresa. Então, claro que eu já desliguei pessoas que não entenderam qual a nossa cultura. Entendo que a nossa equipe precisa melhorar todos os dias, né? E entregar aquilo que a gente se propõe a fazer. Mas você falou até em Whindersson Nunes, e é um fato interessante também, que uma das nossas dicas, né, que eu sempre falo, enquanto existir uma luz acesa na loja e um cliente bater na porta, quando a empresa estiver fechada, você atende. Você pode atender. E um dia desse eu estava na loja e a loja já estava fechada e de repente tinha uma galera batendo. Isso já era bem já, a pessoa já estava saindo e eu estava lá. E aí eu não vi quem era, eu só vi que tinha muita gente. Eu falei, gente, pode acender todas as luzes. Pode acender a luz, traz a sair pra cá que a gente vai atender esse pessoal e a gente vai embora. Quando eu abro a porta, entra o pessoal e por último entra o Whindersson Nunes. Olha aí. Cara, que legal. O que é que eu entendo disso? Não importa se o meu cliente é famoso, é bonito, é blogueiro, é isso, aquilo, outro. Eu atendo todo mundo de todo jeito. Eu não me importo quantos seguidores tem, se está bem vestido ou não. Para mim, cliente, não existe cliente especial. Todo cliente é especial. Então, se a gente começar a entender isso, a gente não precisa esperar o cliente especial chegar para a gente poder atender bem, porque todo cliente é especial. Segundo, e atendimento foi muito legal, ele teve uma percepção ótima da loja, fez stories, fez a zoada dele lá, ele é muito pra cima, tem essa energia também legal. A outra coisa, perceba como é que tá o teu colaborador. Teve um dia, Thales, que eu observei uma colaboradora minha, ela estava cabisbaixo, triste, eu chamei ela para conversar, eu falei, vem cá, o que está acontecendo? Ó, eu estou percebendo que você está com seu rendimento baixo, que a tua energia está baixa, você está acabando contaminando o ambiente, então bora resolver isso aqui? E aí lembra quando eu te falei, você às vezes fala um bom dia para a pessoa e muda o mundo dela naquele dia? E aí ela falou, dona Mariana, eu descobri que meu filho tem autismo, eu descobri que meu filho tem microcefalia e eu descobri um problema no meu casamento. Eu falei, minha querida, o que você está fazendo aqui uma hora dessa, trabalhando? Vai para tua casa, fica uma semana lá, resolve o que tem que resolver. Quando você estiver bem, você volta. Então, você ter a sensibilidade de perceber que o teu colaborador também é teu cliente. Se ele não comprar a tua ideia, se ele não comprar a tua cultura, ele não vai fazer nada além daquilo e pronto. Então, assim, é um exercício diário, é um pouco desgastante. Eu entendo os meus amigos empresários que sofrem com a mesma dor, né? Mas, enfim, é exatamente isso. E aí, quando ela voltou, claro que não resolveu, porque é um problema que você tem que viver com ele, mas dos males o menor. Né? Teve alguém que se importou com você. Outra coisa que eu acredito que seja importante. Quando o cliente chegar quer ver uma coisa que me mata? É eu chegar numa empresa, a pessoa do caixa, quem estiver na loja, me ver e não me observar e não fazer questão da minha chegada. É ignorar o cliente. Me diz qual é a empresa hoje que pode ter esse luxo de ignorar um cliente. E aí eu falo, quando o cliente pisar na calçada, contato visual com o cliente. Ele tem que saber que você entende que ele está na loja.
Às vezes, quando eu tô na loja, passo aqui na calçada, que não vai nem pra loja, eu falei, vamos entrar comer um açaí? Olha o calor como tá hoje, seja bem-vindo. Não quero não. Então, amanhã E a gente aqui em Teresina é o produto perfeito, né? O calor desse. Perfeito, exatamente. Então, assim, o cliente se sentir importante. Sim. Porque é aquele lance da... É muito engraçado lá em casa, né? Você falar eu te amo, eu falo mais outro na minha casa, né? Eu falar eu te amo, o meu filho sabe que eu te amo, que eu amo ele, né? Mas ele se sente amado. Uma coisa é eu falar, Thales, outra coisa é a pessoa sentir. Então, eu quero que o meu cliente sinta que ele é amado, eu quero que o meu cliente sinta que a presença dele é importante na minha loja. Teve também um caso de um cliente, amigo nosso, que ele era 10 horas da noite e chegou lá com a criança e a esposa dele. O bebê dele tinha 3 anos, estava energia baixinha, cabisbaixo. Quando a gente é mãe, né? O radar já maternidade. diga. Eu falei assim, o que ele tem? Ele tá tão assim, borocochosinho. Aí ele falou assim, ele tá com febre, mas ele queria vir aqui, porque ele queria comer açaí. Aí ele tem alguma alergia? Aí, rapidamente, é outra dica, né? Dentro da dica, é você sentir rápido a necessidade do cliente. Necessidade do cliente. O que aquela criança precisava ali? Ele precisava de açaí? Sim. Mas o que ele precisava também? Ser medicado? Falei assim, tem alguma alergia? Ele falou assim, não. Aí eu falei, vou dar o que eu dou para meus filhos. Peguei, mandei o meu funcionário ir lá na farmácia, comprei uma medicação, dei para a criança. Thalisson, em 30 minutos, a criança era outra criança. E o pai ficou assim, e a mãe ficou encantado, né? E aí, quando foi sair, falou, Marina, quanto é que foi o remédio? Eu falei, vem cá, você vem na minha empresa, com teu filho doente, para satisfazer a vontade do teu filho. O mínimo que eu tenho que fazer é isso. Aí ele olhou assim e falou, gente, eu não tenho nem explicação. Eu falei assim, pra mim é simples fazer isso, Thalisson. Mas para as pessoas, às vezes, é algo tão assim, fora da casinha, que eu, às vezes, não entendo por que é tão fora da casinha. Porque você sentiu o outro. As pessoas que trabalham com venda e com empresas, se elas não sentirem as pessoas, elas não entenderam o negócio. Porque empresa é pessoa, empresa é gente. E se você não, meu querido, se você não gosta de gente, você não abra uma empresa. Você faça igual E meu nem filho. trabalha para uma. Você faça igual meu filho. Você faça igual meu filho. Vai fazer medicina veterinária. Mas sabe o que é interessante? Até o veterinário, porque ele lida com o dono do bicho, Dono que é pior do ainda. bicho. É porque... Então, resumidamente, querido, você não nasça. Isso é muito interessante, Mari. Que você... Cheguei nas 5? Eu acredito que sim. Vamos lá, então. Primeira dica, você nunca subestimar quem está entrando, né? Sim. O cliente, se ele tem muitos seguidores ou pouco, esteja sempre disposto a atendê-lo no horário que... E só teve vários também outros... Teve vários outros artistas que foram lá e que eu chamei a atenção da minha caixa. Não, teve um dia que chegou um lá, que não vou falar quem é, e aí a minha caixa... Não, gente, olha que absurdo. A minha caixa não. Uma colaboradora foi pra cozinha, começou a tirar o uniforme. Eu falei, menino, o que é isso, pelo amor de Deus? Dona Mariana, aquele cantor tá aqui, Dona Mariana, eu quero tirar uma foto com ele. Eu falei, vai tirar uma foto com a camisa da empresa. Passa pra lá. Dona Mariana, eu falei, agora, então não tira foto? Exato. E aí eu falei, outra coisa, tira uma foto e atenda ele como um cliente normal. Aí a minha caixa, Dona Mariana, eu recebo. Eu falei, claro, cliente, ele é um cliente como qualquer outro. E outra coisa, ele vem aqui uma vez na vida, e meu cliente está aqui todo dia. Por que ele tem que ter privilégios? Você entende que não tem cliente em especial? E essa galera que é famoso, como eles têm esse ambiente de assédio convencional, sim, ele até curte ser tratado como uma pessoa. Como uma pessoa normal, porque, gente, ele é uma pessoa normal. Por incrível que pareça, ele é uma pessoa normal. Exatamente, né? exatamente. Então, que legal. Então, vamos lá. Primeiro, nunca subestimar o cliente, atender todos bem, Sim. independente... Não existe cliente especial. Da conta bancária, independente da conta de seguidores no Instagram. Segunda dica valiosíssima, desenvolva a tua equipe dentro de uma cultura, né, que você, de fato, quer transmitir. Consegue imprimir. Exatamente. Ou seja, treinar e cultura. Né? Terceiro ponto, você, de fato, sentir as pessoas. Você, como uma pessoa que atende outras pessoas, você é um radar. Você é um sensor. Exatamente, perfeito. E você precisa estar atento, que as pessoas precisam... As pessoas, inclusive, seus colaboradores, né? Sim. Você precisa estar atento com esse sensor ligado, porque
Talvez o que você fala num dia para uma pessoa ou o remédio que você dá para uma criança no dia muda a vida dela naquele momento. Nossa, demais, demais. E naquele momento você resolveu talvez um problema gigante na vida dela só porque você a escutou, né? Então, antes de ser um sensor, quer dizer, depois de ser um sensor, escutar e interessar-se verdadeiramente pelas pessoas. Porque você se interessou pela tua colaboradora, depois pelo garotinho. Só faz isso quem está com o sensor ligado e quem de fato se interessa verdadeiramente. Se você tivesse preocupada só em vender, provavelmente ele já tinha comprado, né? Você falou uma coisa interessante aí. Preocupar em vender. Uma das coisas que eu vejo muitas pessoas fazerem hoje de maneira muito equivocada é porque eu sempre coloco meu coração na frente. Sempre. Talvez isso possa não ser tão vantagem, né? Mas eu sempre coloco. Porque quando você coloca o seu coração na frente, as pessoas que estão perto de ti conseguem entender realmente o sinal, o radar que você emana, né? Então, coloca sempre o teu coração na frente. Entende que ali é uma empresa de pessoas que atende outras pessoas, que tem outras pessoas. Eu costumo dizer que eu falo outra dica que eu dou, mas esses são os meus pequenos ainda, os meus queridos colaboradores ainda não conseguem fazer ainda por conta da comunicação. Sim. A gente entende que a cultura, né, é diferente, mas quando eu estou ali na frente atendendo, exemplo, eu passei 2 anos quando a gente abriu a empresa direto, ali atendendo como caixa, fazia aquele trabalho realmente de balcão, que é o que eu gosto. Se você me dizer, Mariana, você prefere o quê? Ficar na loja ou ficar no escritório? 0 escritório, porque é perfil, né? Elogie as pessoas, gente. Elogie as pessoas. Se você está ali, olha a percepção, o poder da percepção. Se você está ali atendendo uma pessoa que vem da academia, porque quando uma pessoa vem da academia, ela não vem bonitinha, ela vem toda acabada, né? Olha a força de vontade. Poxa, se foi para academia hoje, como foi a academia? Foi legal? Como foi tua quinta-feira? Como foi tua sexta-feira? Aí a pessoa, meu Deus, alguém está interessado em saber como é que foi meu dia. Porque hoje em dia, nem marido e mulher mais pergunta. Dificilmente. Como é que foi seu dia, amor? Como é que foi seu dia? O que foi que aconteceu de interessante? E isso eu faço com os meus filhos. Quando entra, é outra coisa, né? Fazendo sempre paralelo, né? Uhum. Eu tô amando essa conversa. Quando eles entram no carro, eu pergunto como foi o dia de vocês. O que foi de mais legal que aconteceu, o que foi de não tão legal que aconteceu. E aí eles começam a falar, a soltar e tal, e eles se sentem importantes, se sentem pertencentes. E aí quando eu falo assim, você foi pra academia, que legal, como foi a academia, como foi sua quinta, como foi sua sexta? E aí o cliente fala, ele fica, no primeiro momento, ele fica, foi bom, foi legal. E aí quando eu não conheço, eu pergunto o nome. Quando eu já conheço, aí eu já pergunto o nome, aí eu já entro, entendeu? Porque também a gente tem que entender qual o time do cliente. Sim. Tem cliente que não gosta de ser questionado, que está ali no seu momento de comer, de descansar a cabeça, de sentar e não ser... Tanto que nos Estados Unidos tem até alguns sinalizadores que o cliente entra e ele pega algumas cores de carrinho onde fala, quero ser... atendido e não quero ser atendido. Olha a preocupação. Existe isso também. Está chegando aqui no Brasil, mas está demorando um pouco. Mas a gente tem que perceber o feeling, né? Ver, poxa, ele está querendo ser incomodado, ele não está querendo ser incomodado. Então, existe essa preocupação também, da gente entender o time do cliente. Gente, e elogiar. Quem é que não gosta de ser elogiado? Então, como quinta dica, você precisa desenvolver a sua habilidade de fazer perguntas. Você tem que ser um perguntador profissional, só que não perguntas inquirindo a pessoa, né? Sim. Mas uma pergunta que faça a pessoa se sentir à vontade, confortável, amada, que isso está faltando no mercado. Ou seja, só de fazer tudo isso, essas 5 dicas que a Mari ensinou, pode ter certeza, faz, mede o teu faturamento hoje e depois que você aplicar essas 5 dicas, depois volta para falar com a gente, para dizer, né? Dá um feedback, né, gente? O que deu nesse resultado, né? Mari, eu sei que você, igual a mim, a gente empreende, né? Nós não somos
Por exemplo, às vezes a gente vai numa palestra, num podcast, a gente fala do que a gente vive. Não somos palestrantes profissionais, nós somos empresários que vivemos o campo de batalha e em alguns momentos as pessoas gostam do que a gente faz e pedem ajuda, né? E muita gente tem te procurado, ou seja, pedindo ajuda nessa parte de atendimento. Pergunta que não quer calar pro teresinense que está desesperado querendo melhorar o atendimento. Teremos em Teresina uma mentoria, uma consultoria do atendimento Mari por açaí? Meu Deus do céu, quando eu trabalhava no Itaú era o jeito de ser, né? O jeito de fazer as coisas. Tá, Alisson, assim, eu entendo que as coisas vão acontecer naturalmente, né? Inclusive ontem, impressionante, gente. Ontem eu conversando com essa minha amiga e ela falou exatamente a mesma coisa. Você já faz, só que você não reconhece que você faz. Exato. Então, assim, vai ter, eu vou me aprofundar mais, eu vou melhorar mais, eu vou elaborar mais e formatar isso para entender e fazer com que as pessoas entendam que o atendimento é a porta de entrada para a tua empresa. É a primeira impressão que fica, o cliente volta, eu não volto onde eu não sou bem atendida. Em Teresina, realmente, o Thales falou algo que me deixa muito triste, porque é uma terra que, como eu falei, né, eu passei por alguns estados e eu escolhi Teresina para morar, porque eu amo Teresina. Para mim, quando a gente veio montar aqui a loja, nós fomos a primeira a sair do Ceará. Então, a nossa responsabilidade de levar o nome, de fazer o nome, foi um desafio muito grande. A primeira do Nordeste, né? A primeira do Nordeste, tá. entendeu? De sair do Ceará e a primeira de sair do Ceará de vez, assim, não existia outra por açaí. A matriz é do Ceará. É do Ceará. E assim, nós fomos várias vezes, por muito tempo, recorde de vendas. E as pessoas chegavam lá na loja e falavam, meu Deus, eu não entendo, porque abre muitas açaí aqui, fecha e vocês aqui são sempre cheio e tal. Eu falei assim, poxa, porque aqui a primeira coisa tem Deus. Não que os outros não tenham, entenda. Mas a gente prioriza e coloca ele aqui no centro e a gente faz um atendimento, né? É um pouco assim, eu não gosto de parecer muito, mas a gente começou a atender muito bem. E começar muito bem faz muita diferença. Né? Porque abre portas, as pessoas te olham, como o Thales acabou de falar, eles te olham de uma maneira diferente, como se você estivesse fazendo algo muito surpreendente, mas, gente, o simples ainda é muito bem-vindo. O simples bem feito ainda é muito bem-vindo. Simples que funciona. E eu falei disso porque eu tenho sido muito convidado para palestras, mentorias na área de vendas e antes, até 2022, eu não abria essa possibilidade. Né? Eu era muito focado, ainda sou no meu business principal, que é a franquia da WhatsApp aqui. Só que um dia, né, num podcast, uma pessoa falou assim, se você não abrir a boca, você não falar para as pessoas aquilo que você tem, que carrega, você está sendo egoísta. Porque a maioria das pessoas não tem isso que você tem. E uma sacada que a pessoa tem de você, paga. Thales, e outra coisa, a gente demora para reconhecer, não é? Sim, sim. A gente demora para reconhecer. Então, assim, escutem as pessoas que te conhecem, que te observam. Enquanto você está fazendo aí o que você faz todos os dias, tem alguém que te observa. Você só precisa parar para escutar as pessoas certas, num ambiente certo e à mesa certa. Exatamente. Então, óbvio, se você quer de fato aprender com a Mari, vai lá e compra um açaí sem ter experiência. Vocês serão muito bem-vindos, queridos. Sem ter experiência, mas se você estiver na tua loja precisando de melhorar essa cultura de atendimento, bom, eu não conheço pessoa melhor aqui em Teresina, então eu recomendo. Meu Deus, que responsabilidade. Mesmo se ela ainda não disser, não faço. Então você está me lançando, Sou lançador profissional da Mari por açaí. Meu Deus do céu. Que bom. Mari, obrigado por ter vindo aqui, por ter topado esse desafio aqui de estar Tirando a Venda Café Cash. Acredito que a gente entregou muito para quem está nos escutando. Você gostou, Henrique? Gostou? Aê. Top. Quer deixar um recado? Cara, eu quero deixar a questão de você... Deus tem falado muito comigo. Nesse mês de maio, Deus falou uma palavra. É porque ele é muito simples, né? As pessoas que complicam muito. Mas Deus tem falado muito a palavra movimente-se. Se você tiver numa dificuldade, onde você se sente paralisado, faça o que você
tem, com o que você tem, na medida que você pode. E agora, exatamente agora, nesse momento, só se movimente. Porque parado, você realmente não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente, exatamente. E para você que está recebendo esse conteúdo, faz o seguinte. Essa palavra, digamos assim, pode multiplicar na vida de uma pessoa que é um solo fértil, assim como uma semente. Então, não seja uma pessoa que assiste o vídeo, retém só para você e não compartilha. Encaminha, ó, um botãozinho que você clica, encaminha aí para 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas. Pessoas que empreendem aqui em Teresina, ou pessoas que empreendem em outra cidade, manda. Isso aqui a gente não está fazendo à toa, a gente está pegando nosso tempo pessoal, fazendo algo gratuito justamente porque um dia a gente foi impactado por várias coisas assim. Por várias coisas. Né? Muitas coisas, né? Muitas coisas. Então faz o seguinte, pega esse episódio, se você gostou, dá um joinha lá. Se não gostou, coloca para baixo também, que feedback negativo e positivo é bom. Mas compartilha e encaminha para as pessoas que você acha que é importante. Tenho certeza que vai contribuir na vida de muita gente. Não é não, Mari? Com certeza, exatamente. E eu quero, aproveitando aqui o ensejo, dizer que obrigada. Porque você não é de Teresina assim como eu, somos forasteiros. Mas agradecer essa cidade assim tão linda, tão maravilhosa, tão quente, que para mim foi uma oportunidade, viu? Eu vi a oportunidade no calor aqui de Teresina. E eu vim para a inauguração da WhatsApp, eu vi esse negócio aqui acontecer, eu vi toda a tua trajetória, mas eu sempre acreditei que você é sinônimo de uma palavra chamada resistência. E só resiste realmente numa guerra os mais fortes. Eu acredito que Deus te chamou para algo muito maior. E sim, a WhatsApp foi só um canal. Exatamente. Ele tem muita coisa para a tua vida, para a tua família. Você é um irmão assim que Deus me deu, muito respeito. E o que eu tiver para fazer, para te ajudar, para estar lado a lado, eu tô aqui para isso. Tamo junto, conta comigo também. E só pra gente finalizar, olha que interessante, você falou que você adora ir nos lugares quando estão inaugurando para justamente trazer uma boa energia e tal, porque você sabe do desafio que é empreender, né? E eu lembro que na inauguração da WhatsApp a gente nem se conhecia direito e você profetizou um monte de palavras bem interessantes, né? Foi você falando... Foi nessa sala aqui? Foi na aqui. Outra, isso. Foi você falando e a CEO da empresa falando. Cara. Você vê o nível da Mari. A Meu mudinha, Deus! que era tímida, falando mais que os cotovelos, ela nem me conhecia. E de fato você... Que menina enxerida. Gente, outra dica, seja ousada. Eu lembrei desse episódio que você que falou legal. bonito. Gente, que legal. Provavelmente a gente tem vídeos sobre. Depois eu que vou te legal. mandar pra você ver. Não, pra mim foi uma honra. Me chamem, gente. Eu gosto de estar quando tem pessoas, gente boa, com pessoas de conteúdo, pessoas fortes, né? E se a gente não vier nessa vida aqui pra somar, a gente tá fazendo aqui o quê? Exatamente. Então, Exatamente. conte comigo sempre. Show de bola. Viu? E é isso aí, pessoal. Mais um Tirando a Venda. Abraço, obrigado aí pela tua audiência. Cheiro.